Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, me recuperando da gripe, mas com a voz ainda um pouquinho rouca, mas glória a Deus que o Senhor nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus que vive e reina eternamente. Que a paz do Senhor entre na tua vida, na tua casa, na tua família, porque Jesus é o príncipe da paz, só Ele pode nos dar a paz verdadeira, a paz que persevera mesmo na luta, mesmo na dificuldade, né? Então no Salmo 115 fala assim: a glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, exortação a confiar só em Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Aleluia. Deus é aquele que nos auxilia dos nossos inimigos, né? Aqueles que nos andam espiando. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo, nosso libertador. Ele é o nosso guia até a morte. E para sempre nós vamos estar com Ele lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos estar orando, pedindo a misericórdia do Deus dos céus. Porque quando Daniel não soube a interpretação do sonho, ele pediu a misericórdia de Deus e Deus trouxe revelação. Que Deus traga a revelação de tudo que está encoberto no Brasil, em tudo onde existe pecado, onde existe sujeira, falcatrua. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele sonda, ele conhece, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas e nada há oculto aos olhos do nosso Deus. E o ser humano não tem desculpas, porque os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Senhor, declaramos que a ti somente pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, pois tu és Deus, tu és digno, tu és santo e maravilhoso, é o teu nome, não há Deus além de ti. Por isso nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a nossa adoração, Senhor. Seja louvado o teu nome, seja reconhecido como o único Deus, como soberano. Senhor, o ser humano não merece glória nenhuma, porque todos nasceram do pecado, mas o Senhor é santo, o Senhor é autoexistente, ninguém criou o Senhor. Ó Deus, por isso o Senhor é Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar as famílias diante de ti. Senhor, que o Senhor esteja cuidando das famílias, abençoando, guardando debaixo da tua santa e poderosa mão. Senhor, ó Deus, cobre com o teu sangue a cada família, essa instituição que foi, Senhor, ó Deus, designada pelo Senhor. Guarda, Senhor, e livra, Senhor, da separação, livra da mulher estranha, do homem estranho. Livra, Senhor, de toda malignidade. Pai, quebra toda maldição hereditária, Senhor, ó Deus, de separação. Muitas vezes por causa de pecados de antepassados, Senhor. Ó Deus, um espírito de separação se alojou na família. Senhor, ó Deus, perdoa. Ó Deus, revela e cancela toda maldição, Pai. Em nome de Jesus, nós profetizamos lares abençoados, Senhor. Ó Deus, onde existe, Senhor, ó Deus,
concordância, onde existe unidade, onde existe amor, compreensão, onde, Senhor, os maridos são sacerdotes, Pai. Ó Deus, amam as esposas e dirigem os seus lares, Senhor, no temor do teu nome, onde as esposas, Senhor, são ajudadoras, Senhor, são mulheres honradas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos. Nós profetizamos que eles são herança do Senhor, herança bendita. São flechas, serão usados pelo Senhor na hora certa. Serão reparadores de brechas, Pai. Que eles tenham um encontro pessoal verdadeiro contigo, aqueles que ainda não tiveram. Senhor, aqueles que têm vícios, Pai, que o Senhor esteja libertando. Meu Deus, tem misericórdia de tantos jovens que estão nas drogas, Senhor, na bebida, que estão vivendo dissolutamente como se não existisse o amanhã. Desperta esses jovens, levanta os jovens para pregar o evangelho, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Senhor, abençoa as crianças, Pai, guarda, livre as crianças do homem maligno, Senhor, ó Deus, do estuprador, Senhor, ó Deus, do pedófilo, cobre com teu sangue as crianças desta nação, Senhor, ó Deus, livra, Senhor, ó Deus, os lares, abençoa, guarda, Senhor, ó Deus, e cuida com os teus cuidados paternais. Senhor, nós te pedimos, abençoa cada lar representado aqui. Senhor, cuida de cada cidade representada. Senhor, ó Deus, de todos que entrarão na live, Pai. Ó Deus, que o Senhor levante pessoas idôneas, como José, Daniel, Esdras, Neemias. Pessoas, Senhor, onde há, Senhor, ó Deus, o temor do teu nome. Onde há convicções, Senhor, da tua palavra que é imutável, Senhor, dos teus princípios, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, abençoa o nosso Brasil. Senhor, uma nação era entregue aos inimigos, Senhor, quando o povo pecava, mas quando o povo se arrependia, o Senhor também mudava os decretos. Senhor, e nós declaramos, levanta e resplandece, Brasil, que venha a tua luz, Senhor, venha a luz do Senhor brilhando nesta terra, porque sobre os povos havia trevas, mas que sobre o Brasil, Senhor, a tua glória venha surgindo e essa glória seja vista, Senhor, em todas as nações e que os povos caminhem ao resplendor que nasceu sobre esta nação, porque aqui tem um povo que se chama pelo teu nome, que está orando, que está jejuando, que está se convertendo dos maus caminhos, Senhor, que está buscando a tua face. Então ouve do céu, Senhor, sara nossa terra, Senhor, tem misericórdia da nossa terra, tem misericórdia da nossa nação, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai, socorre aquele que não tem quem o ajude hoje, Senhor, visita aquele que está enfermo nesta tarde. Toca, Senhor, com a tua mão santa e poderosa no alto da cabeça e derrama uma unção de poder, Senhor. Unge com aquele, Senhor, óleo do Salmo 23, Senhor. Faz o cálice transbordar. Oh, Jesus querido, abençoa, visita, Senhor, cura, manifesta a tua glória, manifesta, Senhor, a cura do Calvário, desse sangue precioso, desse sangue poderoso, desse sangue limpo, Senhor, ó Deus, incontaminado pelo pecado, porque o Senhor nunca pecou. Jesus, aplica esse sangue nas enfermidades, Senhor, que haja cura, que haja, Senhor, ó Deus, a manifestação da tua glória, da tua vida. Ressuscita órgãos, Senhor, troca órgãos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, porque muitos criam pelos milagres que o Senhor fazia e declaravam só pode ser Deus. Senhor, que as pessoas tenham essas experiências, ó Deus, tenha uma revelação de que só o Senhor é Deus e o impossível é só o Senhor que pode fazer.
E se o Senhor não fizer, nem o médico pode. Oh Jesus, abençoa o mundo, Senhor. Ó Deus, levanta intercessores, levanta pregadores da palavra. Senhor, ó Deus, que esse mundo ouça a tua palavra. Senhor, traz espírito de arrependimento. Senhor, ó Deus, traz, Senhor, convicção de pecado. O Senhor pode trocar o coração de pedra por um coração de carne que te reconheça. Dá sinais, dá experiência, Senhor, para que haja verdadeira conversão, temor do teu nome. Senhor, ó Deus, convicção de que a tua palavra é atual. Senhor, a tua palavra não muda, passarão os céus e a terra, e ela não vai passar, mas a tua palavra é uma espada que mata também, Senhor. Ó Deus, por causa do pecado, mas é uma espada também que visita o espírito, a alma, juntas, a medula, vai no lugar certo e também promove vida. Em nome de Jesus, nós clamamos a ti, já te agradecemos. Amém, Senhor. Muito boa tarde, pastor Ivane, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Zilda Duarte, muito bem-vinda também. A paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente todos que entrarem nessa live, sejam visitados pelo Espírito Santo. Que o Espírito de Deus confirme a palavra no seu coração, que ela traga vida, que ela traga resultado, o resultado para o qual o Senhor envia a palavra. Porque Deus fala em Isaías 55 que assim será a palavra que sai da sua boca, ela não voltará para ele vazia. Ela vai prosperar para o propósito para o qual o Senhor envia a sua palavra nessa tarde, desde que ela encontre corações amolecidos, corações humildes, corações que abriguem a palavra do Senhor. Amém? Então, como eu estava falando, né? Deus pode entregar um povo nas mãos dos inimigos, porque o povo é inclinado a se desviar de Deus, né? Tem muito chamariz no mundo, muitas atrações, muitas coisas brilhantes, né? E se nós não estivermos firmes nos pés do Senhor, lendo a palavra, orando, em comunhão, nós podemos nos desviar, né? Mas que Deus nos livre e guarde. Então, o que aconteceu? O povo de Israel, Judá, se desviaram do Deus vivo e a Babilônia invadiu. Se você tiver oportunidade, leia e estude o livro de Daniel, que eu estou estudando, estou lendo, e tem muito ensinamento lá. Tem muitas lições para a nossa vida. E o que aconteceu? Eles escolheram, o povo foi massacrado, passou fome, chegou até a comer os filhos. Olha a situação que chegou esse povo, né? Por causa do pecado, da desobediência a Deus. Em Daniel e os seus amigos foram deportados para Babilônia. Deixa eu escurecer um pouquinho aqui, que está fazendo luz no meu óculos, está me atrapalhando. E Daniel, eles escolheram os jovens sábios, jovens bonitos, jovens saudáveis, para levar para a Babilônia, mas para que eles se tornassem babilônios, né? Para que eles se customizassem a língua, a religião, aos costumes, tudo, para servirem na corte, né? Aí Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, né, foram deportados para Babilônia, só que eles decidiram no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. E como os jovens precisam mesmo colocar no seu coração em conhecer o Deus vivo e todo-poderoso, conhecer a Deus e não se contaminar com as coisas do mundo, porque o inimigo está destruindo muitos jovens com drogas, com vícios. Ele não tem pressa, né, com o pecado, porque o salário do pecado é a morte.
As pessoas vivem de qualquer forma, tudo pode, e no fim vão contra os princípios da palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Eles tinham os costumes de adorar, de servir só a Deus, de se dobrar somente diante de Deus. E eles queriam, queriam incutir os costumes babilônicos. Então, o que aconteceu? O Daniel pediu pro copeiro lá para que ele não comesse as iguarias do rei, porque elas eram consagradas ao Deus deles. E ele propôs no seu coração se manter fiel ao Deus vivo. E ele estava correndo risco, porque se o rei descobrisse, talvez pudesse matá-lo. E o chefe dos eunucos também. Mas ele arriscou, ele falou, olha, dá 10 dias do alimento, só água e legumes, e vocês vão ver a nossa aparência. E ao fim daquele tempo, eles estavam muito melhores, a aparência deles muito melhor. Então quer dizer que se a gente comer legumes e tomar água é muito mais saudável, né? Então Deus também deu dons para Daniel. Deus deu interpretação de sonhos e de visões, porque ele sabia que lá no reino da Babilônia, Daniel ia usar esses dons para a glória de Deus, né? E aí, o que aconteceu? O rei teve um sonho, e aí ele chamou os magos, os encantadores, chamou todos os sátrapas dele, para que adivinhassem o sonho, porque ele teve o sonho e fugiu. Mas era propósito de Deus para usar a vida de Daniel, porque onde nós estamos, nós precisamos ser sal e luz da terra, amém? E aí o que acontece? Ele falou assim, olha, rei, o senhor dá um tempo, porque o rei propôs matar todos os adivinhos, os sábios, os entendidos, se eles não falassem o sonho e a interpretação. Aí Daniel foi conversar com o rei e falou assim, o senhor dá um tempo aí, que eu e os meus amigos, nós vamos orar e nós vamos pedir para o Deus do céu nos dar revelação, E aí, Deus pediu, Daniel e seus amigos pediram a misericórdia de Deus, e Deus revelou a Daniel em visão de noite. E Daniel louvou a Deus e disse, seja bendito o nome de Deus para sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Glória a Deus, porque Deus tem sabedoria e força. Mas se uma pessoa só tem força e não tem sabedoria, isso é ruim, Porque às vezes ela pode usar essa força para o mal, mas também ela precisa ter força e sabedoria e força juntos, Para usar para o bem. Aí ele falou assim, porque do Senhor é a sabedoria, a força, ele muda os tempos, as horas, ele remove, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Por isso nós podemos pedir, Senhor, dá revelação para tudo que está encoberto e oculto, porque Deus conhece, enxerga e Deus revela. Amém? Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que eu estou te pedindo, porque nos fizeste saber sobre esse assunto do rei. Então, Deus revela o sonho e a interpretação para Daniel. Daniel vai lá e fala para o rei, não mate os sábios, conserva a vida dos sátrapas, dos encantadores, a dele e a dos amigos dele também, porque Deus deu a revelação. Aí Daniel fala assim, o cabeça de ouro é o Senhor rei. Aí ele tinha a síndrome de Deus, aí isso daí subiu. Ele já era o rei do maior país, do país que estava dominando tudo, um país muito rico, e tudo isso subiu na cabeça dele. Porque Daniel falava assim,
porque o peito e os braços de prata são o Império Medo-Persa, o ventre e a coxa o Império Grego, as pernas de ferro o Império Romano. Foi essa estátua que Nabucodonosor teve um sonho e Daniel estava revelando, né? Que era uma grande estátua, que a cabeça era de ouro, e aí o peito e os braços de prata, que era o Império Medo-Persa, o ventre e a coxa, o Império Grego, e as pernas de ferro, o Império Romano, e tinha pés de barro e ferro. Então, aqui ele está falando as partes do corpo e eram referentes aos impérios, mas a cabeça lá, ele falou, é o Senhor Rei, porque ele queria adoração, porque ele queria ser reconhecido como um Deus, porque ele não conhecia o Deus que criou os céus e a terra. Aí o barro e o ferro, que representa aqui o Império Romano, eles estavam, o ferro, porque era um exército forte, o Império Romano, eles eram poderosos, dominavam, mas também era o barro, era um império que teve a maior degradação. Nero mandou matar a mãe, pôs fogo em Roma, eles eram degradados, né? E aí, nesse império, sabe quem nasce? O império de Jesus Cristo, né? Então, fala assim, mas nos dias do Império Romano, Deus levantará um reino do Senhor Jesus que não será jamais destruído. Esse reino não passará para outro reino e nós fazemos parte desse reino. Não vai passar para outro povo e nem para outro reino. Que uma mão invisível lançou uma pedra cortada sobre os pés desses reinos e esmiuçou todos eles na fragilidade dos pés de barro. E todos esses reinos vão virar pó um dia, porque Jesus Cristo, o reino dele foi inaugurado no Império Romano, onde os judeus eram oprimidos, tinham que pagar, eles vendiam os impostos e cobravam quanto eles queriam. Se alguém confessasse o nome de outro senhor, era morto. E foi nesse império que nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, que inaugurou um império na terra invisível, mas que ninguém mais vai destruir, que vai ser um império de justiça, nunca mais vai passar para outro povo. Foi inaugurado porque o Rei dos Reis, o rei desse império nasceu, que é Jesus Cristo, amém? Então, ao invés desse rei se dobrar diante dessa revelação, né, que viria esse reino, não quis nem conhecer e saber, mas ele quis honra para ele, quis adoração para ele. E ele fez uma estátua de ouro de 3 metros de altura e largura, acho que era uma estátua quadrada, né? Aí a Babilônia conquistou muitos povos, subjugou muitos povos, tinha muita grandeza, né? Eles construíram jardins suspensos da Babilônia, que eram considerada a 7ª maravilha do mundo. Aí Deus tinha dado livramento para os sátrapas, né? Porque Daniel e seus amigos, eles revelaram o sonho e livraram a vida deles da morte. Mas tem pessoas que têm memória curta, né? Assim como você já fez muito favor, muita coisa boa para muitas pessoas e as pessoas não se lembram, né? E aí o rei falou assim, olha, eu fiz essa estátua e convocou todos os reinos próximos e falou assim, que era para quando tocasse o pífaro, todos os instrumentos, né, musicais, que todos se ajoelhassem e se dobrassem. E os 3 amigos de Daniel não se dobraram, eles foram fiéis, não se dobraram diante da estátua. E quando Daniel interpretou o sonho do rei, ele recebeu o cargo de governador. Talvez ele não estava lá, né? E os amigos de Daniel também receberam altos cargos. E esses sátrapas ficaram com inveja e foram lá contar para o rei. Rei, o senhor não falou que era
para quando tocasse o pífaro, a sambuca, todos os instrumentos, que era para todos se dobrarem, aqueles 3 jovens, né, que vieram de Judá, de Jerusalém, não se prostraram diante de ti. Aí o rei ficou enfurecido, falou assim: olha, quando tocar de novo, vocês vão se dobrar. Eles falaram: fica sabendo, rei, porque ele falou assim: quem é o Deus que pode livrar, né? Aí eles falaram assim: quanto a isso, não nos cabe responder, porque o nosso Deus não precisa de defesa, ele precisa de testemunho. E eles conseguiram, eles estavam dando testemunho, sendo jovens, num país deportado, né? Talvez deixasse os pais, talvez não deixar a terra, os pais. Adoração a Deus, né, no templo, deixaram tudo aquilo, foram levados para uma terra estranha, mas eles se mantiveram fiéis, em fidelidade a Deus. Aí eles falaram assim: ó, rei, fica sabendo, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele livra, porque ele tem todo o poder, mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós vamos morrer, mas não vamos negar o nosso Deus, né? Porque um judeu nunca se ajoelha diante de outro Deus, de falsos deuses. E os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Como nós lemos no Salmo 115, o homem faz imagens, faz coisas de barro, de prata, de ouro, e que é adoração, porque está escrito na palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto, né? Então, quem conhece o Deus verdadeiro não se dobra diante de falsos deuses, né? Então, e quando nós não temos solução e saída, que eles estavam na fornalha, foram amarrados, mas os homens que jogaram, né, os homens fortes da Babilônia, que jogaram eles dentro da fornalha, a hora que eles abriram a porta, eles já foram queimados. Começou um milagre aí. E os 3 foram lançados lá dentro da fornalha, sem lesão nenhuma, só foram queimadas as cordas que os amarravam. E aí, quando nós não temos solução e saída na nossa vida, nós podemos clamar pelo 4º homem que passeava com eles na fornalha. Jesus vai passear com você nessa luta, nessa fornalha, nesse impossível. E somente as cordas foram queimadas. E não ficou cheiro, nem o cabelo, que é muito mais fino, não foi queimado, nem as roupas, não ficou cheiro nem de fumaça, né? Porque é isso, esse milagre. Deus faz milagres quando ele está conosco, ele passa conosco, né? José saiu da prisão, Daniel saiu da cova, Jesus saiu do túmulo, e esses 3 jovens saíram da fornalha ileso, amém? Então, em Daniel 4, agora, o rei Nabucodonosor, essa é a insistência e a persistência de Deus salvar uma pessoa, talvez porque pela sua presciência ele conhece o coração, que a pessoa, ela vai um dia, através de luta, de provações, ela vai se render ao Deus vivo e todo-poderoso, né? Aí Daniel 4 fala assim, o rei teve um sonho de novo, por isso que Deus deu interpretação, né, para Daniel, e fala assim, ó, que ele viu uma árvore que crescia, a sua altura chegava até os céus e foi vista até os fins da terra, a sua folhagem era formosa, o fruto abundante, havia sustento para todos debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada, né? E ele estava vendo, o rei estava vendo esse sonho. Aí fala assim, ó, e aí ele ouviu uma voz de um vigia santo que descia do céu clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves do céu, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra.
e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da terra. Seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, mas seja lhe dado um coração de animal, e se passem 7 tempos sobre ela, né? Então, foi dado esse sonho para o rei Nabucodonosor, e Deus estava falando com ele em sonhos. Deus estava chamando ele para ele não dar glória ao nome dele, mas render glórias ao Deus que criou os céus e a terra. E Deus dá os reinos e constitui sobre quem ele quer. E ele chamou os sábios de novo, né, da Babilônia, os sátrapas, e ninguém conseguiu interpretar de novo. Daí ele chamou Daniel. Aí Daniel ouviu o sonho e ficou assustado, ficou 1 hora sem falar nada. Aí Daniel fala assim: a árvore que viste cresceu, se fez forte, cuja altura chega até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, abundantes, e os ramos, né, cresceram sobremaneira, né? Então, essa árvore era o rei Nabucodonosor, que Deus estava mostrando a condição dele. E quanto ao que o rei viu, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas ao tronco com as suas raízes deixai sobre a terra. Então Deus ia tratar com esse rei Nabucodonosor para que ele tivesse uma experiência real e verdadeira com Deus, porque só de ouvir falar não adianta. Nós temos que ter uma experiência pessoal, real e verdadeira com o Deus Criador dos céus e da terra. Então, fala assim: essa interpretação, ó rei, esse decreto do Altíssimo virá sobre o rei meu senhor, que ele ia ser tirado, né, do meio dos homens, ia viver no campo como animal, mas que depois de 7 tempos, passado um tempo, ele iria levantar os olhos para o céu e reconhecer que existe um Deus nos céus, porque o reino dele, né, da Babilônia, tinha fama, tinha sucesso, mas tudo isso não pode nos dar segurança, nem cargos, nem dinheiro, nem sabedoria humana. Era a maior cidade do mundo, tinha 95 quilômetros de muralha, 25 metros de largura. A Babilônia era cercada por muros enormes, fortificações enormes. Tinha 22 mil quilos de ouro, 25 portões de cobre. Os jardins suspensos da Babilônia, né, foram feitos. Era considerada a 7ª maravilha do mundo. E tudo isso, eu creio que subiu na cabeça de Nabucodonosor. E Deus sempre vai atrás do homem. Deus, quando ele conhece pela presciência que de alguma forma a pessoa vai se converter, o Senhor vai dando provações, vai mostrando que ele é Deus, né? E aí chegou o tempo que ele passou esses 7 tempos, talvez sejam 7 anos, 7 meses, não é especificado na Bíblia, né? Aí fala assim: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Então Nabucodonosor tinha visto Daniel interpretar os sonhos. Ele tinha visto aqueles amigos dele passar pela fornalha ilesos, o fogo não teve poder, e ele falava: o Deus deles não era o Deus dele. Então aqui nessa experiência, ele teve uma revelação do Deus que criou os céus e a terra. Aí ele bendisse ao Altíssimo, louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Agora eu, pois, Nabucodonosor, e ainda levaram, depois que Daniel interpretou o sonho, falou: olha, rei, se arrepende, ajuda os pobres, né? Se arrepende dos pecados, faz boas obras, reconhece um Deus vivo e todo-poderoso. Ele ainda ficou 12 meses, né,
12 meses lá descansando em casa. E quantas pessoas estão descansando? Ficou aproveitando aquelas maravilhas da Babilônia e não estava nem aí com o sonho. Estava lá aproveitando a vida. E o Senhor fala, né? Lá no Novo Testamento fala assim, olha quanta coisa eu tenho, vou armar em cílios, o Senhor fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Então a nossa vida tem que estar preparada para nós nos encontrarmos com Deus. Nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor, porque os dias são maus. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a palavra fala que a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores deste século, né? Então, existem muitos demônios, 1/3 dos demônios caiu. O pecado começou lá no céu, quando Satanás quis ser como Deus. E nenhuma criação pode ser comparada com Deus, porque Ele é santo e ninguém criou Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ninguém tem esses atributos, só Deus. E só Ele nós devemos adorar, exaltar, engrandecer, sermos realmente submissos à vontade dEle, porque Ele é Deus e não há outro, né? Então, passaram-se 12 meses ele vivendo despreocupado. Aí, no fim daqueles dias, depois que passaram os 7 tempos, que ele levanta os olhos e reconhece Deus, reconhece que Deus é soberano, que Ele é o Criador, que somente Ele tem que ser adorado, exaltado, e Deus deu oportunidade, né? Então, a nossa vida segue para onde nós olhamos, como o salmista olhou para os céus, né? Olhou primeiro para os montes, mas se nós olharmos para os montes, muitas vezes nós não temos socorro para um monte de problema, para um monte de dificuldade, para coisas que nós não conseguimos mudar. Às vezes nós passamos pelas fornalhas, mas quando nós somos fiéis, o Senhor envia o 4º homem. Mas quando nós declaramos como salmista, o meu socorro vai vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, não deixa vacilar os meus pés. Em Provérbios fala assim, Senhor, não me dá demais para que eu não venha negar o teu nome, nem pouco para que eu não venha roubar. Me mantém com a minha porção acostumada, com aquela porção que eu sei que foi o Senhor que deu, que é o Senhor que supre, porque é Ele que supre a nossa vida. Só Ele é Deus, só Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e a nossa adoração, né? Aí ele falou assim, Deus deu oportunidade para o rei Nabucodonosor reconhecer o Deus que criou os céus e a terra, o Deus a quem tudo pertence. E em Romanos 1 fala que o homem é inexcusável, porque os céus e a terra manifestam a glória de um Criador soberano, de um Criador poderoso, amém? Aí, então, ele confessou a soberania de Deus, né? Falou, não há Deus que possa deter a mão do nosso Deus. Agora ele adora a Deus, agora ele reconhece que não adianta a gente só ouvir falar. Nós temos que ser transformados pela verdade da palavra do Senhor, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos traz tantos ensinamentos. Jesus, nós vimos, Senhor, ó Deus, que o Senhor sempre tem um remanescente, Senhor, fiel a Ti, que te honra, Senhor, que é sal e luz. Pai, que o Senhor nos capacite, nos ajude a sermos sal e luz nesta terra, a não negarmos, Senhor, os valores do reino, a não negarmos que nós conhecemos o Senhor. Não permita que nós venhamos a nos dobrar diante de falsos deuses, diante das lutas, das dificuldades, porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe, ouve e vê todas as coisas.
coisas e o Senhor tem todo o poder. O Senhor levanta reis e destitui reis. O Senhor, ó Deus, é o Criador dos céus e da terra e nada foge do teu controle. Pai, nós te pedimos perdão pelos pecados da nossa nação, da nossa família, pelos nossos pecados, nós nos arrependemos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor sare a nossa vida, a nossa família, a nossa nação, Senhor, que nós possamos ter o temor do teu santo e maravilhoso nome. Que o Senhor tenha misericórdia, como o Senhor teve do rei Nabucodonosor, que o Senhor esteve, Senhor, dando oportunidades até que ele olhou para o céu e o Senhor restaurou e restituiu o reino dele, porque agora ele reinaria sabendo que existe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós declaramos que nós não temos outro Deus além de ti. E nós tributamos a ti somente toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Que nós possamos sempre ter o temor do nome do Senhor no nosso coração, saber que Ele é Deus, né? Não como aquele rei que Daniel falou, o Senhor é o cabeça. Não, o nosso cabeça é Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, glória e louvor, a nossa adoração. Que nós possamos sempre confiar, mesmo que nós formos para as fornalhas, porque às vezes Deus não livra da fornalha, mas na fornalha Ele nos livra. Ele não livra da cova, mas na cova Ele nos livra, né? Então que a nossa vida depende completamente do Senhor, e bem-aventurado é o homem que nele confia, amém? Deus te abençoe rica e poderosamente, fica na santa e gloriosa paz desse Deus todo-poderoso que vive e reina, que o reino dele na terra foi inaugurado no Império Romano, mas esse rei vai destruir todos os reinos da terra, e esse reino não vai passar para outro povo, é do povo do Senhor, e ele é o rei deste reino, e este reino está sendo implantado de forma invisível, mas está se alastrando, porque cada dia mais pessoas se rendem a Jesus Cristo e fazem parte desse reino. Se você ainda não aceitou o sacrifício de Jesus pela tua vida, você precisa ter essa experiência pessoal. Basta você abrir o seu coração e falar assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração nesta tarde e te convido que o Senhor lave todos os meus pecados com aquele sangue precioso da cruz do Calvário. Eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Entra no meu coração e faz morada. Que o Senhor seja o meu único, suficiente, eterno, exclusivo Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, que eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, mas que a tua palavra transforme todo o meu ser, que eu possa nascer para ti nesta tarde, em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração, que o Espírito Santo querido venha sobre a tua vida, confirme que você se tornou filho de Deus, que o teu nome seja escrito no livro da vida lá no céu, e que você tenha experiências maravilhosas, que o Senhor preencha o seu coração com essa alegria, com essa vida que só vem dele, amém? Deus te abençoe rica e poderosamente, e fica na santa e gloriosa paz do Senhor.